eu quero começar pelo fim, e não pelo começo. O fim é Carta à Rainha Louca. Maria Valéria, você prefere você falar um pouco sobre o livro? Eu tenho uma sinopse, eu fiz a lição de casa aqui, bonitinha. Eu quero ouvir sua sinopse, porque então... eu sei o que escrevi nas linhas, mas depois as pessoas leem uma porção de coisas nas entrelinhas que eu adoro, porque eu só fico sabendo quando os outros me dizem. Muito bem. Então, eu vou fazer a sinopse e, em seguida, a pergunta. A obra é ambientada no Nordeste brasileiro, na segunda metade do século XVIII, fase final do período colonial, e composta por pesquisa histórica e elaboração ficcional, a partir do ponto de vista da mulher branca pobre, nem senhora e nem escrava, para quem não havia lugar socialmente reconhecido em uma sociedade senhorial e escravista. O romance foi escrito na forma de uma hipotética carta à Rainha Maria I, de Portugal, em que a narradora é a protagonista dos fatos. O contexto e a trama são fundamentados em ampla pesquisa sobre a história da vida religiosa feminina no Brasil colônia e das mulheres em geral no período. A narrativa é inspirada por fragmentos dos autos de um processo incompleto, encontrado pela Maria Valéria no Arquivo Ultramarino de Lisboa, em 1982, contra uma mulher acusada de fundar um convento clandestino na região das Minas Gerais, sem ordem da coroa. Na carta, a mulher tenta reaver sua liberdade e expor a situação dolorosa das mulheres sem fortuna no Brasil colonial. Então, logo se supõe que não foi fácil elaborar essa pesquisa histórica e a pesquisa de vocabulário. Então, minha pergunta parte daí. Como que foi essa pesquisa? Olha, eu conheci essa mulher, quer dizer, eu descobri essa mulher, nunca ninguém tinha falado dela, em 1982. Sempre me senti com uma certa responsabilidade, porque aquela mulher, a carta que eu li dela era tão comovente e interessante, quer dizer, não é possível, tem que dar voz para essa mulher, ela tem que ser ouvida. Pronto, mas eu não sabia como fazer isso, porque não encontrava o resto dos documentos, nem era historiadora. Aí, quando eu comecei a publicar ficção e que começou a dar certo, um dia eu falei, a história da Isabel Maria, eu tinha que fazer era um romance. Porque eu não posso provar tudo, nem tudo tem documento, mas eu posso imaginar pelas outras coisas que eu sei e dar voz a ela, né? E pronto, mas aí eu não sabia como, porque a gente saber que história quer contar é uma coisa, agora, quem conta, por que conta e como conta é uma outra coisa. Até que, de repente, eu não sei, aquilo foi se arrumando na minha cabeça e eu senti que tinha que ser uma carta, porque eu a conhecia por uma carta. Era uma mulher, é uma coisa rara, uma mulher que não era monja, que não era coisa que escrevia. As mulheres não escreviam, nem sabiam escrever, a grande maioria. As que iam para os conventos aprendiam mais ou menos, porque elas tinham que ler o ofício divino, né, em gregoriano, cantar em latim. Quer dizer, mais ou menos elas liam alguma coisa, mas nem todas. Mas, assim mesmo, as mulheres dos conventos eram as que tinham mais chance de uma vida intelectual. Não é à toa que o maior poeta barroco da América Latina é a Juana Inês de la Cruz. Então, e aí eu soube, não, tem que ser uma carta. E comecei a escrever a carta. Quando eu disse, tem que ser uma carta, e essa carta vai ser escrita no fim da vida dela, já muito depois da maioria dos acontecimentos, quando ela sabe que uma mulher subiu ao trono. E aí, para fazer uma carta, eu li a carta dela milhares de vezes, um monte de outras cartas que eu tinha do século XVIII, enfiado naquela coisa, com uma lupa, porque aquela era xerox de documento. E aí eu comecei. Mas aí eu logo me dei conta que é uma coisa que me irrita um pouco quando eu leio romances históricos ou ambientados em outra época, e as pessoas falam coisas que não podia ter falado naquela época, vocábulos que não se usavam. Às vezes é o tradutor que também... enfim. Aí eu falei, se eu for fazer isso, eu tenho que fazer um texto, tenho que me esforçar ao máximo para fazer um texto plausível no século XVIII, para eu ser fiel à minha amiga Isabel Maria, e legível no século XXI, porque se também eu fizer uma coisa muito esquisita, ninguém vai ler. E aí tem que tocar a vida, e eu não conseguia.
Escrevia mais um pedaço e aquilo ficava parado, até que abriu um edital do Rumos, do Itaú Cultural, e eu, meio assim, não sabia como que aquilo funcionava muito bem, mas eu falei, eu vou mandar um projeto da minha Rainha Louca, porque senão ela não vai acabar. A única coisa que eu posso fazer é o pedaço que eu já escrevi, matar ela no último parágrafo e pronto, a carta fica, né? Mas ia ser pouco mais que um folheto de cordel. E aí eu mandei para o Itaú Rumos e me deram uma bolsa. E eu... Bora. Aí foi uma maravilha, porque eu gosto demais de escrever, sabe? É um prazer enorme para mim. Quando eu estou sossegado, que eu sei que está tudo em ordem, tudo tranquilo, em silêncio, e eu sento ali, entro naquele outro mundo e vou passear, e vou inventar coisa, e posso falar mentira à vontade... sabe, inventar. E aí eu desabei, andei, escrever, reescrever. E agora que eu vou ler de novo, porque, na verdade, eu terminei, estava previsto para terminar e ser publicado. O ano passado tinha todo um cronograma no meu projeto. Mas aí veio a tal da crise do mercado editorial e tudo isso, e eu terminei no dia 18 de fevereiro de 2018. Só que ele só está sendo publicado agora, né? Tá. Uma curiosidade. Desculpa, uma curiosidade de escritora aqui. Para copiar seus métodos, como que você conseguiu esse ponto exato da linguagem do século, da história da sua protagonista, com alguém lendo o seu livro hoje? Foram várias versões? Olha, não. Primeiro, uma coisa que eu fiz, eu supus que do século XVII para o século XVIII, hoje a gente está acostumado com uma mudança de vocabulário velocíssima, só que isso é efeito dos meios de comunicação, que a gente tem que inventam coisas a cada dia. Hoje aparece uma nova palavra, né? Inclusive com a colaboração de pessoas importantes do país, que criam novas palavras, e tudo é uma libertação, é fantástico. Só que eu supus que entre o século XVII e XVIII não tinha muita... Sobretudo a linguagem assim dos eruditos devia seguir um certo padrão. Então, eu usei uma certa licença poética. Assim. Então, o que eu peguei? Sermões do Padre Vieira, que eu gosto demais, sempre gostei muito. Aquela linguagem um pouquinho arrevesada, assim, mas a dele é muito elegante, né? Que você vai... É um pouco como se escrevia em latim ou se escreve em alemão, que o verbo lá vai lá no fim. E é gostoso de fazer e dá para você fazer, em certa medida, para conseguir um ritmo que seja simpático. E depois, palavra por palavra. Agora, nisso, alguns dicionários que têm a datação de qual é o documento mais antigo que se conhece, em que aquela palavra consta, também foi um meio de consulta. Quando eu ficava em dúvida, eu ia lá e procurava um sinônimo mais antigo, né? Mas eu tinha lido tanto. Não, o Padre Vieira foi o maior volume, mas eu li um bocado de Gregório de Matos, eu li um bocado de outros autores do século XVIII, XVII, XVIII, e depois todos os de Minas Gerais, os Tomás Antônio Gonzaga, aqueles negócios. E então, sabe, você entra, parece que tem uma outra voz que se cria lá e que fica imitando aquelas vozes e que vai. Mas, claro, depois eu tive que conferir. Às vezes é incrível, palavras que a gente não imagina que estão no português desde sempre, não estão. O primeiro registro que tem dessa palavra é de 1898. Claro que, quando uma palavra chega a ser escrita, é porque ela já está sendo falada. Então, eu tomei uma certa liberdade de adiantar um pouco o uso da palavra na carta da minha amiga, em algumas décadas, mas não muito. Então, de fato, eu acho que... Mas não sei, eu não sou linguista nem nada assim, então foi na base mesmo da luta, da busca, e do prazer de fazer isso. Sempre tive prazer de ler textos antigos
que dizem as coisas de outra maneira, que não é a nossa linguagenzinha. Ou então, por exemplo, e mudar de região no Brasil e ver se falar a mesma língua, mas falado de outra maneira, com outro ritmo, com outro vocabulário, né? Por exemplo, fazendo esse esforço, eu notei uma coisa que eu aproveitei também no meu Outros Cantos, que é como no Nordeste se fala bem o português. Tem muitas palavras que as pessoas dizem, mangam, como se fosse erro dos nordestinos, e que é a forma, é o português que o Camões falava, que ficou conservado e que depois foi sendo derrubado ao longo dos anos, mas aquela palavra está lá, né? Dispôs. Eu acho que a minha experiência no interior do Nordeste, ouvindo os cantadores, ouvindo os vendedores de cordel, lendo cordel, também me ajudou muito, porque te dá uma riqueza de vocabulário muito grande. Maria Valéria, Carta à Rainha Louca e a sua Isabel Maria são, principalmente a Isabel Maria, é uma mulher de uma ironia impressionante, né? Uma ironia social, uma ironia nos comportamentos, uma ironia política. E você criou um dispositivo, que depois eu vou até te contar uma história, quando eu recebi o seu livro, que você falou, meu projeto está pronto, está aí, ó, né? Que eu peguei o livro, abri o arquivo, né, do Word, aí eu vi umas coisas rabiscadas, falei, putz, mas não é o texto final. Afinal de contas, está tudo rasurado. Arquivo errado. Aí eu fui ler. Olha, o idiota leu. Eu li a imagem primeiro, né? Depois eu fui ler o texto e aí eu babei, é claro, evidentemente, de 4, por aquele exercício que você realizou, por aquela tirada que você teve. Como é que foi isso dentro dessa ideia do processo de criação? Em que momento você tem lembrança do momento dessa sacada, de como você construiu essas rasuras? Eu fiz um exercício de ler as rasuras maiores e todas são crônicas, são mini-crônicas, né? É um assunto detalhado, irônico, e a ironia da rasura. Olha, uma das minhas preocupações, quando eu comecei a escrever isso, é que eu queria ser fiel a Isabel Maria. Mas eu, evidentemente, tenho muita consciência que a minha cabeça é uma cabeça do século XXI, espero, né? Que não tenha parado no XX, e que eu ia interferir necessariamente, que talvez a Isabel das Virgens não tivesse toda a informação e a possibilidade e os conceitos para criticar o que era a sociedade colonial. Então, eu disse, mas, por outro lado, quer dizer, eu não posso escrever como se aquilo tudo fosse normal, né? É impossível para mim. Então, o que eu fiz? Eu criei esse recurso. Até tem um momento, dizem que ela está louca, né? Então, ela mesma fica na dúvida se ela está louca ou não. Aí tem uma hora em que ela diz assim, não, eu devo provar, é possível que eu seja mesmo louca. Porque, de outro modo, como escreveria eu essas coisas que escrevo, que nunca ouvi dizer por outrem? Coisas que eu nunca ouvi falar. E essas coisas que eu nunca ouvi falar é o que a gente poderia dizer como... A gente poderia juntar... É a crítica social. Violenta, corajosa e perigosa. E também a crítica ao machismo também. Então, ela se autocensura. Então, ninguém pode me acusar de que eu botei ideias do século XXI na cabeça da Isabel Maria, assim. Ela mesma também achou estranho, então ela rasurou. Você pode contar para a gente algum desses causos, desses destemperos que foram feitos com ela? Se eu posso contar para a gente alguns desses causos, desses destemperos que os homens faziam, que fazem ainda, ainda estamos na época colonial. Isso aqui é a coisa. Olha, eu sei que tem uns exemplos do dia a dia, mas
Esse aqui é um dos casos? Deixa eu pensar. Essa era a pergunta difícil. Tem um caso, não é porque tem muito caso, então tem que escolher só um. Eu levei anos inventando caso, agora você te conte um. Por exemplo, talvez um é um momento em que ela era filha de um mestre de armas lá, de um senhor de engenho. E a mãe dela morreu logo, veio de Portugal com o marido e morreu logo que ela nasceu, num parto. Então, quando a senhora do engenho vê que tem aquela menininha portuguesa ali sobrando, chama a menina para ser... Ela teve uma filha da mesma época, da mesma idade, para ser a companheira da filha. E as duas crescem junto, e correndo pelo engenho, e numa fronteira do engenho tem um açude. E aí, quando elas chegam nesse açude, um dia elas chegam nesse açude, elas estão aí com seus 11, 12 anos, aí elas encontram um rapaz que estava fingindo que estava se afogando, quer dizer, estava se afogando, embora que fosse muito raso, e fazendo sinais de que estava morrendo do coração. Aí as duas vão lá e arrastam ele para... E esse sujeito começa a engambelar as duas. E uma das histórias que ele conta, chega um dia, ele começa a marcar encontro com elas toda a tarde. Aí um dia ele traz uns grãos escuros, uns equipamentos, e explica para elas que aquilo é o café, que é uma coisa valiosíssima, vai ser o ouro negro do Brasil, etc. E aí ele conta para elas que foi ele que conseguiu o café. Então, a história do Palheta, ele atribui a ele. Ele fala do Palheta, mas que quem... Porque parece que era proibido entregar para qualquer pessoa de fora que não fosse francês. Estava na Guiana que ele foi buscar o café, né? Não podia passar para ninguém. Nenhuma muda, nenhum grão verde. Então, parece que é verdade que o Palheta conseguiu seduzir a mulher do governador de tal forma que ela lhe deu mudas de café escondidas dentro de uma corbeia de flores enorme. Aí o tal do Diogo conta para elas que foi ele que fez isso. E que ele era filho bastardo do Marquês de Távora, que tinha sido acusado de regicídio em Portugal. Tem toda a história dos Távora, que é uma história famosa, né? Tem até quando eles foram condenados à morte por acusação de regicídio, foram enforcados em Belém, na área de Belém, perto de Lisboa, e jogaram sal na terra para que nada mais brotasse naquela terra. Bom, uma longa história. É só botar Marquês de Távora no Google que aparece a história. E ele inventa coisas assim, entendeu? E durante todo o tempo desse livro, esse cara inventa coisas e isso tem uma função muito importante dentro do desenrolar do livro, porque reintroduz a dúvida na vida delas, então que essa vida nunca se acomoda. Por causa desse cara, ele vai aparecer de novo, não vai aparecer de novo, é verdade o que ele contou, não é verdade o que ele contou. E ele vai chatear muito. Inclusive, eu por bairrismo, eu fiz ele vir passear em Santos, pelo menos ele contou isso. Que ótimo. Então, ele foi passear em Santos e encontra o tesouro escondido pelo pirata Cavendish, que a gente, quando era criança, escavava a areia da praia para procurar o tesouro do Cavendish. Enfim. E, uma instituição que sofre essas ironias de Isabel Maria é a Igreja, né? Não podia deixar de ser diferente naquela época, mas a gente, aliás, todas as ironias, as críticas, o livro inteiro, a gente lê no passado e no presente, né? Que igreja era essa e que igreja
E qual a relação com a igreja de hoje? Olha, eu acho sempre muito complicado falar da igreja, como se fosse um monólito ou uma coisa homogênea. Então, quando alguém me pergunta o que você acha que é a igreja, eu pergunto de qual igreja você está falando. Você está falando da instituição eclesiástica ou você está falando das comunidades dos que querem seguir Jesus Cristo? São dois conjuntos em interseção, mas não são dois conjuntos perfeitamente coincidentes. Pode haver gente que continua acomodado no sistema eclesiástico, que já é tarde para arrumar outro emprego melhor, e que perdeu a fé e que não tem fé. Eu não sei quem é. Eu não me sinto capaz de definir ninguém se está na interseção ou se está numa ponta ou na outra. Mas eu sei que é assim. Entendeu? Então, é muito complicado você falar da igreja, porque depois eu acabei estudando muito a história da igreja, por causa dessas coisas, né, dessas minhas pesquisas, e, no fim, eu acabei fazendo um mestrado que eu aproveitei toda aquela pesquisa de história. E, no fundo, ao longo de toda a vida da igreja, já lá nos Atos dos Apóstolos, você tem uma mulher que finge que deu tudo o que tinha para ter prestígio na comunidade, mas descobrem depois que ela tinha escondido um bocado de joia. Quer dizer, a gente é gente. É tudo feito de gente. Aliás, acho que qualquer instituição tem lá gente que, de repente, fraqueja, que, às vezes, foi uma pessoa honesta até uma certa altura da vida e, de repente, tem um piripaque qualquer e começa a fazer besteira. Sabe, nós somos todos pecadores, né? Atire a primeira pedra. Então, para mim, isso não é problema. É chato. Para mim, não, na verdade, a igreja da qual a Isabel das Virgens fala é a igreja comandada pelos homens. E os homens não são só os homens eclesiásticos, são também os senhores de engenho. Aquilo era uma aliança. Quem nomeava os bispos era o rei de Portugal, não era o Papa. Né? O sistema do padroado... É o poder, né? O padroado tinha Portugal e Espanha tinham um caso com o Vaticano especial, que não era como nos outros países. Não era o Papa que nomeava, porque eles fizeram tanta colônia, você sabe para que foi, né? Só para espalhar o Evangelho de Jesus. Eles diziam isso, né? Os reis de Portugal. Essa era a justificativa. E era capaz que eles acreditassem nisso mesmo. Porque os sistemas tão cruéis... Como é que essa gente que usava sistemas tão cruéis de dominação podia deitar na cama e dormir de noite? Sem Rivotril, sem nada. Né? Você precisava ter uma ideologia construída que convencesse, certo? Nós estamos fazendo tudo isso para expandir o reino de Cristo, para evangelizar esses povos. Tem um sermão, o primeiro sermão do padre Antônio Vieira, quando ele tinha 24 anos, que é um sermão aos escravos. E ele começa a dizer assim: Cristo passou fome, vós não tendes pão. Não sei mais de cor, mas Cristo apanhava, vós sois açoitados todos os dias. E ele vai comparando a paixão de Cristo com a vida dos escravos. E ele diz: e por isso, vós sois a mais perfeita imitação do Cristo. E no juízo final, vós tereis o lugar de honra. E ele estava convencido. E isso agoniava tanto o padre Vieira, que, ao longo da vida dele, ao ler todos os sermões dele, essa questão dos escravos volta e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Porque havia uma ideia de que sem escravos não há Brasil. Porque ninguém ia querer ficar no Brasil se não fosse para enriquecer. A única coisa, até o começo do século XVIII, quando aí realmente se descobrem minas em quantidade fantástica, o ouro do Brasil era branco. O que o Brasil acabou, o ouro vermelho acabou logo, né, que era o pau-brasil, foi 50 anos de pau-brasil.
Aí passa a ser o que valia a pena era o açúcar. Então, eles diziam que sem escravos era impossível, porque os índios não se conseguia escravizar. Os portugueses não queriam vir para cortar cana. Nem havia mais quase portugueses. Houve uma crise enorme em Portugal também, durante o período colonial, porque faltava homem. Ficou terra abandonada, porque não tinha quem lavrasse a terra. Enfim, eu vou dando volta, porque eu li tanta coisa para escrever esse livro. E era tudo tão interessante que eu tinha vontade de botar tudo dentro. Aí, então, sabe, essa gente tinha construía na sua cabeça uma justificativa para aquilo tudo. Quem sou eu para julgar? Né? Mas a Isabel Maria já estava lá dentro, no meio, ela tinha mais condição de julgar. Né? Então, ela faz os julgamentos dela. Depois ela mesma diz assim, eita, eu dizer isso aqui para a rainha vai pegar mal. Aí ela arriscava, mas como ela não tinha papel, porque ela tinha que roubar o papel para escrever, ela, então, mandava assim mesmo, rasurada, e continuava aproveitando o papel dela. Bom, Maria Valéria, vamos para outros cantos? Como vocês quiserem. Eu vou para onde vocês me levarem. Ótimo. Queria falar sobre o seu livro anterior, só para lembrar aqui, mais uma vez, que ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, o Casa de las Américas, e o 3º lugar no Jabuti. Um livro muito festejado, certo? Sim. Tudo isso. E ele trata do sertão brasileiro em 2 momentos diferentes, correto? Então, eu queria saber dos 2 momentos do livro e hoje, 2019, Maria Valéria, aqui e agora, o sertão mudou e como que você vê, se ele mudou, e como você vê essa mudança? Olha, mudou, mas tem uma camada sertaneja que não muda. Quer dizer, tem uma alma sertaneja que... O pessoal do sertão, lá da Paraíba, o pessoal do sertão do Nordeste, agarra aquele livro e chega lá em casa e diz, eu já li 3 vezes. Eu penso e choro cada vez, porque eu penso o tempo todo na minha avó, na minha bisavó, no meu bisavô. E aquilo está na alma das pessoas, entendeu? Então... vamos dizer, a matéria do sertão mudou. Sobretudo porque você tem os meios de comunicação que estão chegando até lá. Então, inclusive destruindo certas coisas. Né? Antigamente, quando eu vivia no sertão, ou no brejo, ou entre um e outro, não havia feira sem cantador de viola, sem vendedor de cordel, que cantava os cordéis. Não havia. Tanto que a gente, quando começou, eu trabalhava com educação popular, a gente fazia reuniões com as comunidades, com os trabalhadores e tudo isso, e, no fim da reunião, a gente falava, quem é que vai fazer o resumo hoje? Aí levantava um e fazia o resumo em versos, ele não sabia escrever. Eu me lembro que o meu irmão, logo, ele era engenheiro naval, ele, quando se formou, ele logo teve um emprego num estaleiro, e, no primeiro salário dele, ele deu um bom presente para cada uma das irmãs. Né? E, para mim, foi um Philips cassete, que era uma novidade naquele momento, né? No começo dos anos 70. E eu vivia com aquele negócio, porque, quando o pessoal ia fazer o resumo, eu gravava, depois eu transcrevia tudo, porque eram os resumos das reuniões, das discussões que a gente fazia, eram improvisados em verso pelo pessoal. E ainda tem muita gente capaz de fazer isso. De monte. Ou seja, tem algumas coisas que são... que eu espero que sejam imutáveis. E são as mais bonitas, as que expressam a alma das pessoas. E que é aprendido, passado de geração em geração. Por exemplo... Mesmo o pessoal já tem celular por lá e tudo, mas, às vezes, o sinal é instável, o que eu acho uma maravilha, porque você se obriga só a usar para coisas muito importantes, você fica esperando a hora de usar, mas, durante o resto do tempo, não tem o autismo digital que tomou conta das cidades.
né? Porque é um autismo digital. Tem gente com um boné até aqui que faz com que ele só veja suas pernas. Um negócio enfiado no ouvido que faz que ele não ouça nada e o resto do mundo não existe. E os adolescentes estão se criando assim. Então, não há mais conversa. Então, no sertão ainda se conversa muito. Ainda se conversa muito. Maria Valéria, gostaria de, assim como a Paula iniciou pelo fim, de ir ao fim de tanto faz, seja Carta Rainha Louca ou qualquer um dos seus livros. A gente se encontrou, você devia estar terminando o livro na Bralic, e a Maria Valéria estava com uma malinha de roupa assim, para passar 3 dias, e uma mala desse tamanho de documentos de Carta Rainha Louca. Né? Quer dizer, você já está terminando e estava relendo aqueles documentos. Sempre juntando. E esse livro, são 30 anos, né, de trabalho. Como é que é o desapego para você para soltar um livro? Né? Como é que você... Não só o desapego, mas como é que você sabe que aquele livro... Eu dei tudo que tinha que dar na minha escrita, na minha narrativa, né, no meu trabalho, na minha invenção, no meu tom, está ali. Né? O que te faz crer que um livro está pronto? Olha, se você reparar bem, nenhum dos meus livros tem desfecho. Porque, no fim, o único desfecho é a morte. Né? E eu não quero matar todos os meus personagens para acabar o livro. Então, o Outros Cantos, por exemplo, tem vários parágrafos que não tem ponto final, porque é uma mulher que está desabafando no caderno, conversando com a Barbie que está na capa. Então, uma pessoa que está desabafando, ela está lá se importando com pontuação, e o próprio livro não tem ponto final. 40 dias. É o 40 dias, claro, 40 dias. O Outros Cantos termina com a seguinte frase... eu fui-me embora, continuo sonhando, movida a sonhos. Então, eu posso fazer... Isso aí, por exemplo, eu não fiz intencionalmente, mas agora eu me dei conta que, se eu quiser, qualquer um deles pode ser o primeiro de uma trilogia, que está na moda e pode ser mais legal, né? Assim, para o mercado. Mas quando é que eu sei que acabou? É porque... Eu penso assim, por que eu faço ficção? Porque é o meu modo. Eu faço ficção, eu quero dar testemunho, que é uma linguagem muito cristã. Né? Eu quero dar testemunho do que eu vi. Eu não quero fazer o julgamento e dizer para a pessoa, você tem que pensar isso a respeito disso. Não. É como se eu fizesse, olha para isso aqui. Então, na hora que eu acho que eu já apontei bastante, olha para isso aqui, basta. Mas é assim também com relação à linguagem, ao tom do livro? A linguagem é uma coisa engraçada, sabe? Porque eu tenho o que eu quero contar na minha cabeça e aquilo fica cozinhando ali, fica cozinhando. A coisa mais importante é descobrir qual é a voz que conta e como é que ela fala. Como é que essa voz se expressa? Aí eu não sei explicar como é. Tem uma manhã que eu acordo com a voz falando já. É desse jeito. Aí eu fico indóido. Aí eu passo uma semana feito doida para não perder aquela voz, sem dormir, escrevendo a noite inteira e durante o dia, conforme vai dando. E de noite é que vai todo mundo dormir, ninguém me interrompe. Só que eu não aguento um ritmo desse mais do que uma semana, né? E aí fica lá aquelas 30, 40 páginas garantindo aquela voz. E aí eu vou cuidar da vida. Tanto que eu, no final de... Eu tinha 4 livros nesse estado. Assim de... Ao mesmo tempo? Com tantas vozes? Então, e não embaralhava? Foi em 1900... É complicado, viu? Porque você fica meio confusa assim. A gente fica ouvindo vozes. E eu fingia que não, para ninguém ficar espantado e não me trancarem em algum lugar esquisito. Aí eu tinha... Então, quando eu vi que tinha aquela bolsa da Petrobras, que antes era só para jovens, né? Até 40 anos, aí depois mudaram a regra, eu falei, oba!
Aí eu mandei 4 projetos. Outros Cantos, o 40 Dias, a Carta Rainha Louca, todos aí com 30, 40 páginas. E A Face Serena, que é o meu livro de contos, que também foi finalista do Jabuti no ano passado, que era um projeto meio doido que eu tinha, que eu queria fazer um livro sobre a morte sem falar da morte, quase, né? A morte como alguma coisa com a qual que faz parte da vida. E daí eu mandei 4 livros. Depois eu soube por uma pessoa que estava no júri, eles podiam dar até 20 bolsas, só deram 18. Mas quando foram abrir os envelopes para ver de quem era, 2 eram meus. Aí parece que eu me lembro até que atrasou uns dias o resultado, porque tiveram que consultar o jurídico para saber se podia dar 2 bolsas para a mesma criatura, e não podia. E eles escolheram o 40 Dias. Não, escolheram o Outros Cantos. Como demorou muito o processo do contrato, eu tinha 1 ano para acabar depois da assinatura do contrato, como eu sabia que eu ia fazer, porque quando eu ponho na cabeça que me tem um mínimo de condições que eu vou fazer isso, eu vou e faço. E aí, o que eu fiz? Eu acabei o 40 Dias, enquanto não assinava-se o contrato. Então, com a bolsa para um livro, eu acabei 2. Eu fiz 2. Mas aí a rainha, que era o mais difícil, ficou esperando uma chance. Aí foi o Itaú Rumos, foi a chance. E eu juro que eu mandei assim, meio descrente, né? Falei, eu mesmo já estava achando para ver que é muito doido esse livro, não agrada as pessoas, não escrever desse jeito arrevezado, assim, antiquado, não funciona. Mas aí funcionou. E aí foi uma delícia, porque realmente eu pude, porque para mim é um prazer escrever. Ficar procurando, essa palavra não está soando bem aqui. Como é que eu vou dizer essa frase? Para mim isso é um prazer. Eu vejo escritores dizer, escrever é um martírio, é a minha sina. Eu não entendo isso, não. Se eu detestasse escrever, sofresse para escrever, eu sofro para escrever. Não, eu só sofro quando não dá para escrever. Eu escrevo porque eu gosto de escrever. Sempre gostei. Sempre gostei. A minha vida toda eu escrevia, ficção, inclusive. E eu escrevi vários livros para educação popular, de história, eu fui acabar me metendo em pesquisa sobre a história da mulher, porque eu tinha feito vários livros. Uma história da classe operária, que não existia nem a nível acadêmico, eu tinha feito para os movimentos, né? Então, mas eu sempre escrevi, inventei histórias. Porque eu vivia no meio do mato, não tinha dinheiro nenhum. Quando eu encontrava algum amigo que ia fazer aniversário, o pessoal do Recife, de São Paulo, não sei o quê, o que eu fazia? Eu escrevia uma história, fazia uma capinha, pintava a capa com uma aquarela bem bonitinha. Está aqui, seu presente de aniversário, fiz especialmente para você. Eu confesso que eu, muitas vezes, fiz o mesmo conto especialmente para várias pessoas. E aí, um dia, eu dei um desses... Aconteceu isso, por acaso eu ia me encontrar com o Frei Beto, São Paulo, e me lembrei que era o dia do aniversário dele. Eu tinha levado para dar para os meus irmãos, que a minha mãe tinha estado lá, eu tinha escrito uma história para ela, ela disse, leva que seus irmãos vão gostar. Eu tinha levado. Aí eu falei, eita, meus irmãos, vocês esperam, depois eu faço, porque eu vou pegar essa cópia aqui e vou dar de presente de aniversário. E foi assim que eu virei escritora, por mero acaso. Uns 3 anos depois, me telefonou um editor que estava com um texto meu que ele tinha adorado, que ele queria que eu mandasse tudo que eu tinha. Eu falei, não, engano. Eu não mandei nenhum texto nunca para nenhuma editora. De texto de quê? Ele disse, não, um conto maravilhoso, não sei o quê. Não, está engano. Não sou eu. Nunca mandei nada para editora nenhuma. Ele, deixa eu ler para você. Ele começou a ler, eu reconheci que aquela historinha eu tinha escrito, sim. É o primeiro capítulo do Vasto Mundo. E depois, aí foi uma longa história, e eu comecei a descobrir que eu tinha montes de histórias. Tudo que era dicionário, livro grosso que eu abria, tinha 2, 3 coisas de cópia de carbono, de papel de seda. Me lembro que, quando para o trabalho de educação popular, a gente conseguiu comprar de segunda mão, de um inglês que encalhou lá em João Pessoa,
uma máquina elétrica daquelas de bolinha que trocava a letra. Nossa, eu enlouqueci. Eu queria brincar com aquilo o dia inteiro. Então, quando acabava o expediente do dia, o pessoal ia todos embora, ficava aquele silêncio no escritório, eu ia mexer na máquina, mas eu tinha que inventar alguma coisa para escrever. Então, eu inventava histórias para escrever, para usar a máquina, para brincar com a máquina. Depois eu encontrei um monte e eu comecei a ver que tinha vários mundos ali. Aí eu comecei a separando, né? Os cantos. Os... Maria Valéria, e como é que você encaixa ainda as histórias infanto-juvenis? Olha, é o seguinte, quando eu começo a escrever, eu não sei muito se eu estou escrevendo para quem. Por exemplo, os meus infantis, a maioria é haikai. Porque eu aprendi a fazer haikai desde criança, e não era para publicar, não era... Era um exercício, era um brinquedo, procurar haikai no quintal. Então, e o haikai não tem idade, né? Ou ele é bom ou ele é ruim. Então, a criança entende, o adulto entende, cada um entende a sua maneira, você tem que... Porque é um mínimo de palavras para justamente deixar a abertura para o outro viver da sua maneira aquilo. Então, às vezes eu começo a escrever e, de repente, lá pelo meio, aquilo vai pegando um jeito... Ou então eu me autoplagio. Daqui a uns 20 anos vai ter uma garota que vai fazer o TCC sobre o autoplágio em Maria Valéria Rezende. E depois eu comecei... Uma vez eu fiz isso sem querer e depois eu comecei a fazer de propósito, para ver se alguém percebe. Até hoje, ninguém tinha percebido. Agora vai ter mais graça que vocês vão contar. Mas ninguém que fez resenha nunca percebeu que eu pego um pedaço, porque é um exercício engraçado disso, de entender como funciona o texto. Eu tiro aqui 5 linhas desse texto aqui e jogo lá dentro do outro romance que eu estou escrevendo, tal qual. E ele se encaixa ali, muda de sentido e é outra coisa. Tem uma história de um tal de um sagui, que está aí na Rainha Louca, mas que já estava lá no Voo da Guará Vermelha. E tem uma outra versão num livro de contos. E é a única história que é realmente autobiográfica, porque quando eu tinha uns 8 anos de idade, assim, eu ia passar as férias na casa do meu avô, em Belo Horizonte, e tinha uns amigos que moravam na Serra, e eu adorava ir para lá. E tinha a minha amiga, que era da minha idade, e um dia eu cheguei lá, ela tinha ganho um sagui. E ficava com a correntinha com o sagui. E eu apaixonei pelo sagui, completamente. Aí eu queria ir lá só para poder andar com o sagui. E um dia o sagui me escapou. E eu fiquei, meu Deus, o sagui não é meu, toma correr atrás do sagui. Quando eu vi a correntinha na minha frente, criança, besta, né? Eu tive a genial ideia de pisar na correntinha para segurar o sagui. E enforquei o sagui. Eu sofri com isso. Aí eu moro lá em João Pessoa, perto de uma mata enorme, que a gente tem uma mata atlântica virgem no meio da cidade. E muitas vezes a gente acordava lá em casa com um bando de sagui procurando caju. Agora não vem mais, porque tem uma BR duplicada que eles não conseguem mais atrasar. Mas toda vez que eu passava, contornava a mata, eu tinha uma tensão enorme de achar que ia passar um sagui e eu ia matar o sagui. Eu só me livrei da tensão quando eu passei o sagui para a minha personagem e pronto, acabou. Mas a história do sagui pode acontecer para qualquer um, então eu boto para ver como é que fica. É interessante. Maria Valéria, eu tenho 2 perguntas aqui do público dirigente, porque é da Josélia. Tem uma que é para o final e tem uma que é afinal. Você era ou não era amiga do Fidel Castro? Eu era. Você Sim. era? Eu era. Eu conversei muito com o Fidel, muito. Muitas vezes. E era uma figura interessante, ele. Me lembro que numa das primeiras conversas, ele queria demais saber como é o trabalho
da cana, do canavial, dos cortadores de cana lá no Nordeste. Lá tem muita cana, tem muita cana. Onde eu moro tem muita cana, tem muita cana. Ele queria saber. E a gente tinha acabado de fazer uma grande pesquisa sobre as condições de vida e trabalho dos trabalhadores da cana na Paraíba. Isso era foi em 85, por aí. Aí, ou foi ainda em 80, na Nicarágua, não me lembro. Mas a primeira vez que eu encontrei com ele, você é do Nordeste, quero saber. E eu contei uma porção de coisas e contei da pesquisa que a gente tinha feito e que as mulheres eram mais alfabetizadas do que os homens no meio canavieiro. E foi o dado que a gente encontrou de pesquisa rigorosa, etc. Tinha um companheiro que estava fazendo mestrado em economia rural, sei lá. E eu contei isso para ele. E ele deve ter ficado pensando naquilo. Depois eu chego foi em 85. Tinha uma cerimônia, me meteram lá num encontro de los intelectuales de Nuestra América. Mas era para eu ir lá fazer comunidade de base, não sei o quê, falar de educação popular, mas me meteram nesse... Foi antes de reatar, era proibido, né? O passaporte era carimbado. Válido para todos os países, menos Cuba. Uma coisa de doido. Aí, ainda não tinha acabado isso. E aí teve esse encontro dos intelectuais e teve uma recepção no Palácio da Revolução para abrir o encontro. Todos os ministros enfileirados com suas gaiabeiras brancas e o Fidel de uniforme de gala. Aí vai todo mundo na fila. Eu até tenho uma fotografia dessa fila. Eu achei lá no meio das minhas coisas uma fotografia muito engraçada, que é o Fidel, o Fernando Birri, o cineasta argentino, assim, cumprimentando o Fidel, assim. Aí, atrás dele, tem eu, o Beto, o Frei Beto e o Hélio Pellegrino e o Antônio Cândido. Então, eu podia pegar assim e inventar uma falsa autobiografia documentada, entendeu? Que eu sempre vivi sempre nas alturas. Mas nesse dia, na hora que eu chego, que ele me olha, ele faz assim para me cumprimentar. La monjita, mira, me dijiste que as mulheres são mais alfabetizadas do que os homens, mas como é possível se no resto do mundo é o contrário? Me explique por quê. E o ministro, aquela fila de gente, quer dizer, o seguinte era o Antônio Cândido, o Hélio Pellegrino, sei lá quem, que era tudo gente... E ele parar a fila toda por conta de uma criatura que ninguém sabia quem era, aquela formiga ali. E aí depois ele marcou, não, então vamos conversar. Depois mandou me chamar lá para dentro, vamos conversar, vamos marcar uma hora, combina com o Tchome para ir, a gente vai almoçar junto lá na casa dele, para você me explicar esse negócio. Então, foi uma coisa que se repetiu muitas vezes, porque eu acabei ficando muito amiga do secretário pessoal dele, da mulher dele, porque o Fidel não tinha casa, né? Ele mudava de lugar. Então, quando ele tinha que convidar as pessoas, era na casa do Tchome. Enfim. Maria Valéria, voltando um pouquinho para a literatura, falar de personagens. Né? Você estava falando, né, que muito escritor fala da dramaticidade de escrever. Né? Para você é dramático, Paula? Eu tenho prazer também. Mas também tem dor. E tem muito escritor que fala dessa coisa do domínio do personagem, que dependendo do movimento... Chega uma hora que o personagem domina a narrativa. Como é que é isso para você? O personagem, porque você parece, pela sua produção, uma mulher muito prática, né? Uma pessoa muito prática. E como é que é isso para você? Como é que é, primeiro, desenvolver o personagem e, segundo, existe jogo de poder entre escritor e personagem? Eu nunca senti isso, não. Agora, também tem que considerar assim, eu fui formada... Desde antes de ir para o convento, eu fui formada para prestar atenção nos outros, para ouvir e para compreender. Quer dizer, é um treinamento também. A gente não... Então, parar, tanto como educadora, como religiosa, porque você veja, por exemplo, eu recebo um monte de confidências das pessoas. Porque o confessionário dos bons confessores era a psicoterapia dos pobres, né? Acabou. E as pessoas precisam falar. Então, como a gente é freira,
Tá uma transferência assim, tipo, eu posso contar para ela que ela não vai fazer fofoca para ninguém. Então, você começa a conhecer a multiplicar as inúmeras maneiras de ser-se humano. Por exemplo, a maioria dos meus amigos lá em João Pessoa, assim, com quem eu convivo sempre, tem 30, 40 anos a menos do que eu, no mínimo, ou mais. E os pessoal vem conversar comigo. Aí eu estou com uma coisa agora. Posso ir conversar com você? Pode. Eu não converso nada, eu sento lá no jardim e escuto. Eu virei assim, para esses jovens, uma espécie de avó com a qual você pode conversar o que não dá para conversar com a sua avó. Entendeu? Então, depois o fato de eu ter andado muito por vários lugares, ter tido que mudar, porque cada vez que você muda para uma outra região, você tem que aprender a falar, aprender a comer, aprender a interpretar os gestos, aprender uma porção de coisa que você não sabia, sabe? Então, a gente vai ficando assim, com um cabedal grande de modos. Eu tenho um monte, eu sou cheia de personagens porque todo mundo pode ser um personagem, isso eu tenho certeza absoluta. Qualquer pessoa viva é um personagem. E a vida de qualquer pessoa dá um romance. Não tem nenhuma dúvida. Tanto que meu próximo livro se chama Toda Família Tem um Esqueleto no Armário. E que eu pego histórias que me contaram, né? Quando eu estava procurando o Cícero Araújo lá em Porto Alegre para fazer o 40 Dias, era uma coisa impressionante. Eu contava aquela história, porque era a minha senha para poder entrar em qualquer lugar em Porto Alegre. E história de mãe desesperada, porque o filho sumiu e não deu mais notícia, é um abre-te sésamo. A pessoa mais durona, mais coisa, se comove e quase todo mundo começa a te contar uma história de uma mãe desesperada que ele conhece porque o filho sumiu. Tanto que eu tinha a impressão assim, metade do mundo sumiu e a outra metade está procurando quem sumiu. E eu comecei a pesquisar. Gente, eu tenho quase certeza que toda família tem na sua genealogia uma pessoa que sumiu e nunca mais deu notícia. Tem. Tem. A minha tem. A minha também tem. Tem. Todo mundo tem. É uma coisa muito curiosa, sabe? E, assim, esqueleto no armário, todo mundo tem. Inclusive, quando um dia estava um grupo de escritoras lá na Flip, em Paraty, conversando, e alguém me perguntou, e quando você terminar a Rainha Louca, o que vem? Eu falei, toda a família tem um esqueleto no armário. Aí alguém me disse, mas tem mesmo, a minha avó tem uma caixinha de sapato com os ossinhos do meu avô dentro, porque quando chegou a hora de exumar, ela estava em dúvida se ela ficava no Rio ou em São Paulo. Então, ela não quis comprar a gavetinha, ela queria que a gavetinha fosse lá perto de onde ela estivesse. Como ela não se resolveu até agora, os ossinhos estão dentro do armário. Agora, é engraçado, assim, até literalmente é verdade. Agora, Maria Valéria, você permite só voltar na questão ainda da personagem, então, sobre esse desenvolvimento da escrita do personagem. Olha, você é muito natural, sai naturalmente, ou você é do tipo que faz uma escaleta, então põe assim, nome da pessoa, características psicológicas, ou vai... É uma coisa assim, quer dizer, eu só escrevo sobre quem eu quero escrever, porque eu me sinto em dívida com aquele personagem, que, em geral, ele representa toda uma categoria de gente, entendeu? Então, tem um acordo de simpatia e de empatia prévio, senão eu não vou escrever. Eu não vou escrever sobre uma pessoa que eu desprezo, detesto. Então, é como se eu já conhecesse, e como eu demoro para começar a escrever, eu fico convivendo com aquela pessoa. Tanto que, por exemplo, o Vasto Mundo, a segunda edição, que é a que continua rodando, ela é muito mais longa do que a primeira. Tem muito mais capítulos, porque aquele povo continuou vivendo na minha cabeça e criando história, e eu fui escrevendo e fui botando lá. Quando a Companhia das Letras quis reeditar, eu falei, mas espera aí.
Não é igualzinho. Aí eu remontei o livro. Tudo que estava na primeira edição está na segunda. Mas tem mais coisas do que... Porque essa gente ficou lá, me aperreando, me contando coisa aí. E como é que foi com o Voo da Guará Vermelha, aquele casal protagonista, também é muito marcante, foi um dos livros que mais me tocou. Como foi o desenvolvimento daquela prostituta e do namorado dela? Isso é uma coisa assim, que as pessoas me perguntam, mas como que uma freira escreve sobre prostituta? É muito simples, gente. Até pouco... Agora, talvez, haja mulheres jornalistas que vão lá dentro dos bordéis ou dos puteiros entrevistar as prostitutas. Mas, antes, não. As únicas mulheres que não eram prostitutas e entravam nas casas de prostituição éramos nós, as freiras. Que a gente ia lá para ver se as mulheres estavam doentes. Uma vinha chamar, que a outra estava morrendo. A gente ia lá para acudir. Eu morava numa praça em Guarabira, e a primeira praça depois era a Praça da Estrela, que é onde ficavam os bordéis de pobre, porque os de rico era fora da cidade, era o cabaré da Madame Arara, era tudo chique, mas aí lá eu não ia. Mas no das pobrezinhas, todo dia, quando eu tinha que ir para o centro da cidade, ao invés de pegar o caminho reto, eu passava pela Praça da Estrela. Elas, em geral, de manhã, estavam assim, na calçada, secando o cabelo no sol. Né? E todo dia eu passava por lá, conversava, está acontecendo alguma coisa, alguém está precisando de alguma coisa, e toda hora a gente tinha que sair correndo para ir buscar uma, para levar, que estava doente, que estava, sabe, apartar briga, uma porção de coisa. Então, todos os meus livros têm prostitutas. Acho que todos têm. Porque é gente com quem eu convivia, eu não invento uma prostituta, e nem pego do que eu ouvi os outros falarem, não. Eu conheço essa gente. Os meus personagens, eu os conheço, de carne e osso. Às vezes, eles são vários num só. Mas... Uma outra pergunta de público, que eu acredito que seja da Carol. Eu gosto de falar o nome de uma pessoa, porque é estranho. Chegou uma pergunta do público e não tem um nome. Então, eu digo que é da Carol. Não é? Você já falou um pouquinho disso, mas vamos discorrer um pouco mais. Você se sente confortável de mostrar seus escritos? Não os textos prontos, mas você tem leitores, o chamado leitor privilegiado, né? Olha, depende. Por exemplo, desde 2004, a gente fabricou lá em João Pessoa um invento, que agora a gente viu que é uma oficina de escrita criativa, só que a gente chamava o Clube do Conto, e que era oficina sem mestre. Então, juntava todo sábado à tarde, a partir das 5 da tarde até as 8 da noite, Clube do Conto. Tinha gente de 15 a 75 anos. Gente que já escrevia há muito tempo, não era o Clube do Contista, era o Clube do Conto. A gente se encontrava num boteco qualquer. Fomos expulsos de vários botecos, porque a gente ocupava uma mesa muito tempo e consumia pouco. Então, eles iam, mas a gente fazia questão de estar num lugar aberto e público, que era para quem tivesse interessado, mas estivesse meio envergonhado, pudesse sentar na mesa ao lado, escutar, criar confiança e aparecer. E era o Clube do Conto, então ninguém era obrigado a escrever. A pessoa podia ir só para ouvir. Então, ia lá um porque era o namorado da menina, ou a menina que era a namorada do menino, ou outro que era o filho do não sei quem. Mas o interessante era que a gente, toda semana, escolhia um tema. Tem um livrinho que foi publicado lá, porque eu tenho um baú de conto, porque toda semana escrevia um conto. E a gente fazia um desafio. Quer dizer, a gente escolhia um tema, que às vezes era uma palavra, por semana. E era um desafio para escrever um conto. Não era obrigatório. Não acontecia nada com quem não escrevia. Mas a gente ficava com vontade de escrever. E era um desafio de assim, como é que eu vou escrever? Sobre fumaça? Uma coisa que não passe pela cabeça dos outros. Entendeu? Você ficava remexendo. Porque se todo mundo... Você tem 10 pessoas que vão escrever um conto sobre fumaça, como é que a gente faz para todo mundo não contar a mesma historinha óbvia? Sei lá. Então, a gente... era divertido, porque a gente passava a semana tentando
enganar os outros, um descobrir o que o outro estava pensando, para a gente fazer um negócio bem original. Um monte de contos, entendeu? Então, e a gente tinha os códigos assim. Quando chegava um novo, a gente não explicava nada. Quando era muito bom o que ele dizia, a gente dizia assim: foste tu que escreveste. Então, e a pessoa fala: claro, você acha que eu ia fraudar isso aqui? Não, não fui eu que escrevi mesmo, está muito ruim. Aí a gente diz: não, está muito bom. E às vezes a gente, sem combinar nada, a pessoa tinha um conto ótimo, mas a gente começava a botar defeito, todo mundo a botar defeito, e a pessoa... Era muito divertido, era uma brincadeira. E saíram vários escritores daí, porque aí, jovens assim, de um bairro que não conhecia nenhum escritor, mas gostava de escrever, não sabia nada, ouvia falar daquele negócio, ia lá, primeiro sentava na mesa ao lado, pedia um guaraná, ficava ouvindo, depois ele via que aquilo era... E chegava junto e, de repente, se encontrava pela primeira vez com outros escritores de carne e osso, que é gente como qualquer outra, que pode escrever um texto ótimo, um texto péssimo. Cada vez que eu publico um livro, eu estou dando minha cara a tapa, né? Sei lá. Eu fiquei espantadíssima quando começaram a falar que eu escrevia bem. Eu tinha uma desconfiança, sabe? Eu pensava assim: vai ver que é uma condescendência. Quer dizer assim, até que passei escrito por uma freira velhinha lá da Paraíba, está bem bonzinho. Entendeu? Sabe? Difícil você saber por que estão elogiando. Mas, Maria Valéria, quando você está escrevendo um livro, que é um livro mesmo, né? Por exemplo, Carta à Rainha Louco, em algum momento você entrega o que você está escrevendo para alguém ler, para algum Às amigo, para o vezes, Beto, sim. Por exemplo? Não, Frei Beto não. Beto não? Beto não vai perder tempo lendo meus livros. Mas você entrega, cria uma interlocução, acredita naquilo. Inclusive, eu agora tenho uma oficina de romance lá em casa. Eu recuperei um pedaço de escritório lá grande. Então, é assim, uma oficina em que nós todos nos comprometemos uns com os outros. Eu até digo, é a nossa oficina de escrita solidária. Porque o difícil de você escrever um romance é manter o ritmo, mesmo com a vida correndo, né? Então, o fato de ter aquele encontro na terça-feira à noite, nessa terça-feira teve, mal tive tempo de me aprontar para sair para o aeroporto. Você ter o amigo que está esperando, né, o que você vai escrever, e a gente se mete na história um do outro, e não é um curso, é uma coisa que não tem fim, porque cada um, o desafio é continuar escrevendo seu romance, né? E a gente, então, às vezes é casual, assim, tem um amigo que está lá em casa, a gente começa a conversar de alguma coisa, eu disse: falar nisso, eu escrevi sobre isso, ó. Quer ver? Aí vem um pedaço, mas, assim, um consultor, uma consultora, assim, não. E aproveitando que estamos nesse caminho, queria te perguntar sobre o Mulherio das Letras. Quanto anda? Como é que... Quais são as novidades? O quanto anda, você tem que perguntar para o Mulherio todo, porque eu não sei mais de nada. O negócio se espalhou de tal maneira que realmente é curioso. Parece assim, eu acho que tinha um bocado de palha seca esperando uma faísca para pegar fogo. E pegou fogo. A quantidade de pessoas que escrevem dizendo: foi o Mulherio das Letras que me deu coragem de publicar. Eu escrevi a vida toda, nunca tive coragem de publicar. Aí a gente ficava insistindo, aí a pessoa mandava um conto. Como a gente começou a fazer coletâneas, onde todo mundo é igual, gente que que publica há muito tempo, premiada, e gente que está o primeiro texto que publica. E tudo bem. E as coletâneas foram bem aceitas, feitas assim da maneira mais maluca, né? Sem dinheiro, sem nada. Quando a gente começou a fazer a movimentação do Mulherio das Letras, foi março, abril, por aí. Lembra que a gente conversei com você? E em 2 meses tinha mais de 5.000 mulheres no grupo do... E aí foi entre tapas e beijos, a gente organizou um evento grande e um movimento grande de trás para frente, né? Pegando... Primeiro, a gente junta o público, depois pergunta o público o que quer fazer.
Depois tenta montar um programa. Aí briga um bocado pelo programa que faz. Aí chega num acordo mais ou menos. Né? Aí vamos procurar os recursos e os meios para fazer isso tudo que a gente quer fazer. Tudo ao contrário. E fizemos. E aí a gente aprendeu um jeito de fazer as coisas. Um jeito meio independente de fazer as coisas. E está todo mundo fazendo. Há uns 15 dias atrás, teve o encontro do Mulherio em Portugal, o Mulherio das Letras de Portugal, e foi lá. Tem o encontro do Mulherio das Mulheres da Europa, mais ao norte, já publicaram uma coletânea bilíngue em alemão e português. Agora estão se mexendo nos Estados Unidos, o Mulherio das Letras dos Estados Unidos, vão fazer não sei o quê, coletânea, isso e aquilo. É um movimento global. É um negócio que, pronto, não tem dono. Quando a gente vai... Eu fiquei com a tarefa de abrir o tal do grupo no Facebook. E ele é danado, aquele Facebook, é burro. Ele escreve assim, Mulherio das Letras, criado por Maria Valéria Rezende. Então, eu fiquei com a culpa. Aí, primeiro eu reagi, gente, não fui eu. Tem uma porção de gente testemunha, a gente se reuniu assim, meio por acaso. O Claudinei abriu a porta, botou café e pão para a gente comer lá naquele... Não fui eu, fomos várias. Dia de manhã. Fomos várias. Eu tenho o caderninho com o nome de cada uma e o e-mail de cada uma. Mas não adiantou. Eu virei a fundadora. Aí depois eu fiquei quieta, porque eu falei, vai que dá tudo errado. Quem vai ser a culpada sou eu, é uma só. E deixa as outras continuar. A bem da verdade, a gente estava reunido... Um monte de gente, estávamos assim numa conversa com o público assim, e você falou, nós temos que nos reunir, arruma um local aí. Não, a gente... Eu falei, pode ser aqui amanhã de manhã? Então amanhã de manhã estão todas convidadas. Não foi assim. A gente estava encostada no muro da janela da sua casa lá, conversando esse negócio, dizendo, vamos arrumar... Será que aqui tem padaria que nem aquelas de São Paulo, que você vai tomar café da manhã, senta lá e pode fazer uma reunião? Porque a gente tem que fazer cedo, porque a partir das 9 da manhã todo mundo tem compromisso. Aí você estava lá xeretando na janela e escutou. A gente falou, espera aí, não precisa vocês procurar padaria nenhuma, não. Vem cá que eu mando abrir aqui, arrumo pão e café para vocês e vocês fazem a reunião aqui. Porque você queria espiar. Não piei. Tem mais perguntas de público. Aí ele ficou comprometido, coitado. Teve que nos ajudar na marra. Maria Valéria, a gente tem mais perguntas. Você leria uma rasura para a gente, para as pessoas terem? Leio? Tem problema não, só preciso trocar de óculos. Tá. Eu vou escrever Vai escrever um livro de rasuras. Eu vou ler um parágrafo com uma grande rasura. Aí eu faço um sinal assim, para vocês saberem que está rasurado. Bem sei que vós, majestade, dotada por Deus de claramente e nobre coração, destinados à sublime missão de reinar sobre um sem fim de terras conquistadas para o seu evangelho, direis que jamais experimentastes tal desvario, nem vos poderíeis deixar enganar por tão toscos enredos. Agora, mas quiçá vós mesma, se vos tivessem trancado à força em uma masmorra, como são para muitas de nós os mosteiros desta desditada terra, a que um dia puseram o falso nome de Santa Cruz, ainda que nobre princesa de antigo sangue real, estaríeis pronta a crer em qualquer estultícia que vos prometesse a liberdade, o amor e a aventura, ainda mais se saídas da boca sumarenta de um homem como aquele. Caba a rasura. Vossa bondade, porém, por certo, vos fará perdoar essas pobres almas perdidas e enganadas, a de Blandina e a minha própria, que do mundo nada sabíamos, e menos ainda dos homens brancos e fidalgos com sua arte das palavras melífluas, tendo vivido sempre deles separadas, por grossas paredes, estreitos muxarabiês,
pais, irmãos, escravas e velhos clérigos vigilantes. Dá para perceber como funciona, né? Eu gostei da mudada de voz do personagem. A performance. Performance. Escrever uma performance, né? Eu fui declamadora desde criança, antes de saber escrever. Então, meu avô era uma figura. Quando ele foi estudar Belas Artes no Rio de Janeiro, ele precisava de um emprego. O emprego que ele arrumou era de intervaleiro de cinema mudo, porque tinha que trocar o rolo do filme. E o intervalo dele era um cinema mais pobrinho, era declamador, porque não tinha piano de cauda. Então, ele sabia de cor Gonçalves Dias inteiro, Castro Alves, tudo. E ele declamava como um ator. Ele ficava. Depois, eu nasci 10 anos antes da televisão. O que a gente fazia depois do jantar? Sentava na varanda, na calçada, e diziam-se poemas. Todo mundo sabia poemas de cor. E o meu avô era uma performance mesmo. Então, eu imitava, né? Sou antiga. Tem mais uma pergunta do público aqui, acho que é da Andréia. Em 40 dias aparecem vários autores epígrafes, né? Sim. São seus preferidos? Quem você lê? Não. E É o quem você seguinte, recomenda? Quando eu estou escrevendo um livro, tudo que eu leio conversa com o que eu estou escrevendo. Então, o que eu faço? Eu leio sempre com um grafitezinho na mão. Não gosto de riscar livro mal, eu uso grafite. Antes, quando apareceu aqueles lá, coisas amarelos, eu fiquei entusiasmado, depois eu parei com aquilo, porque estava estragando os livros. E, sobretudo, por exemplo, algum livro, cada vez que eu lia, eu usava um pincel de outra cor, porque eu estava lendo. É muito engraçado. Eu tenho uma edição de 67, ainda, com os desenhos do Poti, do Grande Sertão Veredas. E eu li em vários momentos com a minha cabeça estava noutra coisa e com outra preocupação. Então, ele é todo listado, porque cada vez era uma coisa diferente que eu marcava, é todo colorido assim. Aí, quando estou escrevendo um livro, eu leio sempre a vida toda, eu não consigo dormir se eu não ler bastante. Então, eu vou marcando em cada livro, de um jeito especial, tudo que conversa com o livro que eu estou escrevendo. E eu tenho uma secretária, uma ajudante, porque eu comecei a não conseguir mais enxergar as coisas, digitar bem, etc. Só para escrever minhas coisas é que eu digito. Então, ela digita para mim. Toda semana ela pega lá os livros que eu li e vai lá olhar. Tem coisa e digita para mim. E isso aconteceu quando eu estava fazendo os 40 dias. Quando eu terminei de escrever os 40 dias, tinha 500 citações. E eu não ia enfiar 500 coisas. Como é um diário, um livro meio doido, não tinha cabimento fazer capítulos. Por outro lado, fazer um bloco de texto assim é maldade com o leitor, né? Porque às vezes você está lendo assim e fala assim, quanto falta? Vou ler até ali. Mas se não tem até ali, a pessoa fica... Bom. Então, eu inventei essa coisa de botar... Porque, na verdade, aquilo não são epígrafes. É ela que copia dos papeizinhos que ela catava pela rua as frases que conversavam com ela, que ela copiava nos livros do sebo das livrarias onde ela se refugiava. E aí eu usei um critério. Tem um ou outro assim que era inevitável, porque conversava de tal maneira com o meu texto que tem uma citação do Beckett, tem uma citação de algum clássico assim, ou de algum estrangeiro, de alguma coisa. Mas aí que eu falei assim, eu vou usar como critério para escolher o que entra, duas coisas. Escritores de fora do eixo, em primeiro lugar da Paraíba, e mulheres. Então, é uma espécie de mostruário assim de diferenças, né? Mas a Andréia também quer saber quais são os seus autores preferidos. Você vai ter que fazer uma edição. Não me pergunta isso, gente. Faz 70 anos que eu leio, gente. E eu até... Agora não, que a minha vista está muito ruim, é complicado, que eu já quase
quase não consigo. Tenho que ler, para ler um livro longamente, eu tenho que segurar uma lupa. Então, eu estou lendo mais em digital, que dá para você botar uma letrona desse tamanho assim. Mas eu, até uns 3, 4 anos atrás, eu lia no mínimo 2.000 páginas por semana. Se eu não tivesse isso, eu entrava em agonia. Então, gente, é tanto autor que eu adoro que... Ainda estava olhando lá na minha estante, assim, tem autores que eu tenho uma obra completa, porque eu comecei a ler, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás, eu tenho tudo. Bom, a Clarice, eu tenho tudo. A Cíntia Moscovitch, de Porto Alegre, eu tenho tudo. Sei lá. O Salim Miguel, eu tenho tudo. Esses eu estou falando, esses que eu estou me lembrando assim, porque eu estava procurando um livro perdido nessa estante em que eles estão, então estou me lembrando. O Ítalo Calvino, tenho tudo. Sei lá. Gente, não sei, é impossível isso, porque, inclusive, às vezes eu posso dizer, é mais fácil dizer os que eu não gosto do que os que eu gosto, porque eu leio também os que eu não gosto. Meu pai nunca proibiu ler nada, só que ele me dizia assim, olha, tem uma regra, começou a ler, vai até o fim. Então, quando ele achava que um livro não estava apropriado para mim, ele me dizia, olha, você não vai gostar. Não acho que é coisa que da sua idade você não vai gostar. Pense bem se você quer ler, porque se começar, vai até o fim. Me lembro que eu peguei os Maias com 10 anos, 11 anos. E o papai todo dia me perguntava, então, o que... Ele me avisou, você não vai gostar disso, não é para você. E olha que é grosso, e se começar, vai ter que ler até o fim. E eu teimei. E era chato que só para uma menina de 11 anos, 10 anos. E eu tive que ler até o fim, porque de noite o papai perguntava, e hoje, o que foi que aconteceu com os Maias? Você releu os Maias alguma vez? Ah, sim, depois reli várias vezes. E depois teve na televisão, não teve uma versão que era divertido. Aí eu lá fui reler de novo para ver se eu estava de acordo com a montagem que fizeram na televisão, etc. Não, já li muitas vezes depois. Depois, durante muito tempo que eu vivia no interior, eu tinha muito pouco livro, então eu relia os livros que tinha no resto de biblioteca do padre e tal, era tudo assim. Essa de Queiroz eu li tudo várias vezes, porque sempre tinha nas bibliotecas dos padres velhos. Maria Valéria... Machado e... Pois não. Não, Machado de Assis e essa de Queiroz. A gente está chegando ao fim, infelizmente. Principalmente que nós estamos aqui nesse sofá bem gostoso, tranquilo, e com esse papo até longe, né? Mas eu tenho uma última pergunta, que é da Josélia, né? Que é que é a pergunta final, que é o que é a liberdade... Sem óculos, eu estou querendo ler sem óculos. Afinal, o que é a liberdade para você? Tá. Afinal. Se perguntasse para Isabel Maria, também dava para fazer essa pergunta para Isabel Maria. A liberdade é poder fazer escolhas. Poder fazer escolhas. É não ser empurrado por um caminho obrigatório. Quer dizer, é poder parar nas encruzilhadas, fazer suas escolhas, inclusive de andar fora de qualquer caminho. É poder fazer escolhas e ser responsável pela vida da gente. E permitir ao outro também que faça escolhas. E talvez ajudar o outro a adquirir elementos para fazer escolhas. Porque muitas vezes a gente não tem condições de escolher porque a gente não tem elementos suficientes para avaliar as alternativas. Ou a gente nem sabe que existem alternativas, né? Então, por isso que eu acho que a literatura é fundamental. Porque a literatura é o que... A gente nasceu equipado para viver 1000 vidas diferentes. Se alguém tinha um casal de japoneses tivesse me adotado, logo que eu nasci, me levado para o Japão, eu não ia saber falar português, eu ia saber falar japonês, eu ia gostar de sushi, que eu não consigo gostar muito, apesar da mania do sushi. Eu ia fazer haikai muito melhor do que eu faço. Pronto.
E assim, qualquer coisa que a gente puder inventar, né? E eu acho que a gente tem uma saudade de todas as outras vidas que a gente podia ter vivido e não viveu. Né? Porque, na medida que você vai avançando na vida, vão diminuindo as bifurcações. Né? Porque você já enveredou por aqui. Em certas épocas, durante um certo tempo, em certos momentos, você pode voltar atrás para a última bifurcação e pegar o outro lado. Mas, às vezes, não dá mais. Depois de uma certa idade, eu não posso inventar que eu quero ir fazer de novo o que eu fiz quando eu tinha 40 anos, de botar a mochila nas costas e percorrer a pé, sei lá, quilômetros e quilômetros de montanha no Timor-Leste. Não posso fazer isso, nem ninguém quer eu lá, um trambolho. Então, isso é uma coisa... Eu acho que a literatura ela permite a gente voltar, a gente experimentar ser outro. Acho que a boa literatura é essa, que me permite me encarnar numa pessoa com outras condições completamente diferentes de mim. Eu nunca vou me esquecer quando porque eu tinha muito pouco livro infantil quando eu era criança. Então, com uns 8, 9 anos, acabou-se. E alguém me deu uma tradução em francês do O Grito da Floresta, do Jack London. Eu acho que não estava traduzido em português, eu não sei. Eu tenho a impressão que era em francês. E eu me lembro do meu susto, porque lá em casa eu me escondia atrás de uma cortina que ficava por trás de um sofá para poder ler sem os meus irmãozinhos todos me pedindo não sei o quê. Então, eu me lembro, eu escondida atrás daquela cortina, e durante 2 ou 3 dias eu fui um cachorro. Eu me lembro disso porque foi a hora que eu entendi isso daí. Por que eu quero tanto ler? É porque me permite fazer a experiência de eu ser outra pessoa, inclusive de outra espécie. E depois, pouco depois, eu li o Velho e o Mar, e eu passei o tempo todo sofrendo e torcendo pelo peixe, e fiquei tão triste, chorei tanto que o peixe se despedaçou, que eu fiquei com raiva do Hemingway. Durante muito tempo eu não quis ler nada dele. Então é um autor que eu não gosto muito. Carol, Josélia, tudo bem? Bom, então, sim, o tempo está esgotado. Nós agradecemos aqui a presença de todos vocês.